Daí você, meu amigo, minha amiga, iniciando mais um programa Bola Quadrada. Hoje vamos ter um convidado mais que especial com a gente. E eu já quero dizer que hoje estarei solito aqui com o nosso convidado. Nossos participantes tiveram um probleminha e não vão poder estar com a gente hoje, casualmente. Mas hoje o nosso convidado aqui, ele supre todas as cadeiras. O homem tem muita história, acompanha o esporte aí há muito tempo também, e nós já queremos agradecer aqui a participação. Quero agradecer também quem já está chegando com a gente nas redes sociais, vai mandando o seu abraço, vai mandando aquele carinho aqui, falando de esporte. O nosso programa não é só futebol, nós queremos tratar de todos os assuntos ligados à área esportiva, mas também principalmente aqui na nossa região. Claro que devido ao Covid as atividades estão suspensas e por isso a gente está falando um pouquinho mais do futebol, que é aquilo que a gente tem no momento aí com mais notícias. Mas logo logo estaremos trazendo o que tem de melhor. Quero agradecer nossos patrocinadores, Tá na Mão, Conveniência, também ao pessoal da Tacomar, Restaurante Monticelli, Topscar, também os nossos amigos da Rollover, da VM Móveis e, claro, o pessoal da Conceito em Gesso, que está sempre ligadinho com a gente, participando, e DN Motos. Um abraço, pessoal! Quem for chegando aí, vai participando com a gente, que a gente já traz. Mas sem mais delongas, eu quero trazer hoje a estrela principal do nosso programa, que aceitou gentilmente estar com a gente conversando, contando um pouco da sua história, dos seus relatos. Com vocês, nada mais, nada menos que Silvio Benfica. Boa noite, meu querido. Como é que tá? Tudo jóia? Tudo bem contigo, Aloysio? Cara, tudo bem. Um prazer te conhecer, já tinha te dito antes ali. Prazer maior ainda te ter aqui no meu programa, eu que te acompanho há muito tempo. Meu pai sempre foi um fã da Rádio Gaúcha, né? E a gente cresceu ali acompanhando muitos programas esportivos, sala de redação. Também teu programa sempre ali dando aquele toque especial no futebol. Olha, o prazer é meu em participar do programa. As minhas relações com o Osório são absolutamente históricas. Eu nasci em Osório, me criei em Osório, trabalhei em Osório, comecei em rádio em Osório. Tenho familiares que moram em Osório, minha mãe, minha irmã. Então a relação é profunda. Aquilo que a gente evidentemente puder colaborar, transmitindo algumas das nossas andanças aí pelo mundo, algum conhecimento eventual de futebol, a gente está à tua disposição, Aloysio. Muito obrigado, meu querido. Tu trabalhou aí, com certeza, com essa galera forte aqui de Osório, né? Marcelo Reck, Arli Correia, Ângelo Galhardo, que hoje está em Capão da Canoa. Eu não cheguei a trabalhar com eles, a não ser com o Galhardo. Eu acho que há algum tempo, assim, rapidinho, eu trabalhei com o Ângelo Galhardo. Com o Arli, que eu conheço, meu amigo de Santo Antônio, eu não cheguei a trabalhar. Com o Marcelo também não cheguei, porque eu já estava aqui quando o Marcelo começou em rádio. Afinal, eu saí muito cedo daí, né? Eu trabalhei um bom tempo na Rádio Osório, mas saí daí em 84, para vir para Porto Alegre. Lá se vão 36 anos, 36 anos que eu vim para cá para trabalhar na Rádio Gaúcha. Então, eu não cheguei... A minha geração de colegas da Rádio Osório é um pouco mais atrás. Eu posso buscar aí dos que estão na ativa atualmente, o Léo Mendonça, por exemplo, que trabalha na Rádio Osório. Sim. Irmão dele, o Zé Paulo, o Pedro Farias, que já faleceu, com quem eu comecei o Olho Vivo em 1978, quando o Pedro chegou em Osório, né? E trabalhei com uma galera mais antiga, inclusive. E aí eu não sei se tu conhece, certamente teu pai vai conhecer. Que era o Ademiro Brum, da cidade, já falecido, irmão dele, Clóvis Brum, Mário Sérgio Guberti, o Odilon Ramos, que é de Santo Antônio da Patrulha. Odilon. Enfim, um pessoal mais identificado com aquele tempo, anos 70, quando eu trabalhei na Rádio Osório. Muito bacana. Então, tu nasce... Bom, nós vínhamos conversando antes ali nos bastidores. Tu teve aula com meu tio, né? Falecido tio Humberto Tricai, lá no Prudente de Moraes.
Não, não era Prudente, né? Na época Existia o não era, Colégio né? Prudente de Sim. Moraes. Não, não. Existia o Prudente de Moraes lá no fim da rua. Ah, No fim daquela sim. rua que leva para as Lagoas, né? Lá naquele prédio antigo. Lá era o Colégio Prudente de Moraes, na época em que nós tínhamos no prédio atual do Prudente, funcionando o Ginásio Industrial Abramo Eberle, que funcionou ali de 1961 até 1971. Era uma escola técnica que durou 10 anos, a rigor. Depois, com a chamada reforma do ensino, na época da ditadura militar, terminou a ideia de escola técnica em Osório, e aí o Prudente de Moraes foi usar aquele prédio todo lá que a gente usava durante essa, digamos, final da década de 60, início da década de 70. E, como eu te disse, era uma escola técnica ali no Porto Lacustre. Digamos assim, com uma história absolutamente gratificante para mim. Foi um dos maiores, melhores momentos que eu já vivi em Osório, foi ter estudado no Ginásio Industrial Abramo Eberle, que tinha, por exemplo, era uma escola técnica e tinha 4 oficinas. Tinha a oficina de marcenaria, que ficava lá no final, para lá onde hoje é o campo de futebol. Aquele campo de futebol que foi inaugurado, o campo do CAT, ali que se dizia, né? Foi inaugurado por nós, alunos, em 1969. Nós ajudamos a construir aquele campo, que hoje termina lá onde começa aquele complexo turístico da Lagoa do Porto, ali, Sim. da Lagoa do Marcelino. Aquele campo de futebol a gente concluiu, porque nós trabalhamos, os alunos, para construir, em 1969, inaugurando com um torneio interséries na época. Mais profundo naquele campo, antes, quando eu entrei na industrial, funcionava a marcenaria, que era uma das oficinas, com o comando do professor Anibaldo Hoff, que morava aí na Costa Gama, próximo da industrial. Aí nós tínhamos a mecânica, onde um dos instrutores era o Humberto Tricai, o teu tio. Nós tínhamos a eletricidade, que começou depois, se não me engano, era o Sérgio Binobloch, de Tramandaí, que era o professor, e nós tínhamos o professor Walter na fundição. Eram 4 oficinas. E o teu tio, Humberto, que foi meu professor e depois um grande amigo meu, foi uma das grandes figuras daquela época do ginásio industrial. Aliás, tio também de um colega meu de aula, que era o Mário Silvio, que filho da dona Anitta, que hoje há muito tempo mora em Santa Maria, não vejo mais há muito tempo, mas que era um dos meus colegas de aula. A gente se formou junto em 1971 no ginásio industrial. Não sei se tu conhece o Mário Silvio. Sim, o Silvio, grande figura. Ele não deve lembrar de mim mais, porque eu frequentava muito ali quando era mais pequenininho, né? Quer dizer, pequenininho sou até hoje, não cresci muito, mas quando era criança ainda. E depois a avó Anitta, né? Hoje a minha tia reside ali, né, na frente onde é a escola. A minha prima, tem um primo foi para São Paulo, a outra prima está em Goiás, e os dois, né, mas do meio estão ali aqui na cidade de Osório, né? Mas muito bacana. O tio realmente era uma figura categórica aqui da cidade, né? O pessoal gostava muito. Tinha aquele jeitão dele paulista, né? A maneira de falar tradicional também, né? Sim, sim. Tu tá falando do Silvio, meu colega? Não, do Humberto, tio. Ah, do Humberto. Sim, mas o Humberto tinha, até porque eu acho que ele morou em São Paulo. Sim, Antes de vir para a Industrial, ele ficou muito tempo em São Paulo. Daí ele veio para cá para dar aula para gente ali na Industrial. Isso, ele foi... era paulista mesmo, né? E palmeirense. E aqui no Sul, torcia pelo Internacional. E veio para cá e ficou aqui. Eu não sei se ele já veio casado de São Paulo ou não, mas eu sei que construiu uma família ali, né? Eu lembro muito bem da casa. Onde ele morava, junto ao a nossa quadra de esportes ali, onde depois, muitos anos depois, se construiu um posto ali da Brigada Militar. Isso. Não, é uma figuraça. Cada vez que eu lembro... meu falecido pai também, nós éramos todos gremistas, né? E ele, então, colorado e palmeirense. Então, ele não podia, a gente não podia chegar que ele não dava a sua riada lá sobre o Internacional ou sobre o Palmeiras. Então, se o Inter perdesse, ele era palmeirense.
né? Se o Palmeiras perdesse, ele era internacional. O teu pai era irmão do Humberto? Não, a minha mãe é irmã da Anitta, que é, né, a esposa Ah, do. perfeito. É, Perfeito. muito bem, mas que Perfeito. bom. Mas Silvio, eu queria que tu contasse um pouquinho para nós aqui, né? A gente acompanha muito teu programa também e tu sempre tá ali falando muito do esporte, falando de internacional, falando do Grêmio. Mas eu queria aqui no nosso programa que tu revelasse um pouquinho da tua história, assim, como é que tu foi pro rádio, né? Como é que tu originou assim esse desejo, ou foi por acaso, foi por curiosidade? Não, foi em função da família mesmo. O meu pai, que certamente o Humberto conheceu, teu tio falecido, Humberto Tricai faleceu. O meu pai é exatamente daquela época que o Humberto já estava em Osório. Acho que o Sim, Humberto chegou em Osório no final dos anos 60, se não me engano. E o meu pai era o diretor artístico da Rádio Osório, Argel Gomes Benfica. Aí em Osório, meu pai é nome de rua e o nome dele é o da. Ele empresta o nome também para a cabine, para a cabine de imprensa do ginásio municipal, aquele no Porto Lacustre. sim. Na cabine de imprensa ali, eu, inclusive, participei da inauguração da cabine de imprensa no tempo em que o prefeito era o Ciro Simone, Ciro Simone. o prefeito de Osório. Então, com o meu pai, que trabalhava em rádio, aí em Osório, eu comecei a trabalhar. Comecei muito cedo, com 14 anos de idade. Isso era 1969, numa época, inclusive, diferente, onde não havia eleição. Nós passávamos pela época do regime militar. O prefeito de Osório, em 69, foi um prefeito colocado aí, porque o eleito foi o Ângelo Guacelli, indicado pelo Romildo Bolzan, Romildo Pai, Sim. prefeito na época, indicou o Ângelo Guacelli, ganhou a eleição, mas não pôde assumir porque foi decretada a área de segurança nacional em Osório e também em Tramandaí. Então, os prefeitos, aqueles prefeitos que venceram, não assumiram. Muito ao contrário, foi mandado para Osório um prefeito que era um militar do Exército aqui de São Leopoldo, Carlos Fernando Dornelles de Azambuja, que assumiu em 1969, ficando até 75. Nesse período, o meu pai trabalhava em rádio, na Rádio Osório, e eu entrei com 14 anos também para trabalhar pelas mãos dele. Comecei a gostar de rádio muito em função disso aí. Meu pai morreu muito cedo, morreu em 71 com 46 anos. Quer dizer, eu trabalhei 2 anos e meio com meu pai. Quando meu pai morreu, eu tinha 16 anos e meio. Mas aí o gosto por rádio já era total. Eu não só ouvia as rádios de Porto Alegre, como ouvia rádios do Rio de Janeiro e de São Paulo, e eu fui tomando gosto, e depois que meu pai faleceu em 71, como eu tinha uma responsabilidade, mesmo com 16 anos em relação à família, eu permaneci em Osório e me formei na Industrial, assim como todos os meus colegas se formaram, mas saíram para estudar fora. Escola técnica, na sequência, tu estudava para fazer o segundo grau, digamos, ou aqui em Porto Alegre, ou então em Itaquara. E foi o que meus colegas fizeram, e eu tive que ficar em Osório em função da relação com a família. Por isso, eu me afeiçoei mais ao rádio, fortaleceu essa ideia, me interessei muito mais, e a partir dali eu tive a certeza absoluta que a minha vida, o meu futuro seria com rádio. Que bacana, legal, né? E então tu iniciaste os trabalhos mesmo na Rádio Osório. Na Rádio Osório, 1969. Que bacana, que legal. Tu sabe que eu sempre tive muito gosto pelo rádio também. E o Ângelo Galhardo, com quem tu trabalhaste aqui na Osório, foi quem me deu algumas oportunidades na Rádio Tramandaí. Era muito novo também, eu devia ter uns 18 anos. Depois na Rádio Horizonte, na qual a gente tinha um programa esportivo ao meio-dia. Sim. E inclusive fizemos transmissões, né, na Libertadores de 2006, quando o Internacional acabou sendo campeão, né? Nós transmitimos alguns jogos e eu participei como sendo repórter de campo ali, né? Claro que a gente fazia dos estúdios, né, a transmissão, tudo muito... a verba muito curta, tudo muito difícil, mas o Galhardo, ele fazia ali acontecer. O camarada é fantástico, né? Empreendedor. É isso aí. Era empreendedor. Empreendedor. É empreendedor. Mas eu fiz casualmente, o ano que tu está citando e a competição, foi 2006, a Libertadores do Inter, foi o meu último ano como repórter esportivo na Gaúcha, porque depois, em 2007,
eu fui fazer um trabalho por vontade própria apenas dentro da rádio, nos estúdios, apresentar programas, Esportes ao Meio-Dia, Balanço Final, que era logo depois dos jogos. Mas em 2006 eu fiz toda aquela Libertadores da América, acompanhando o Internacional, vendo o Inter conquistar aquele título, e depois fui para o Japão para fazer a cobertura do Mundial de Clubes, aqueles 2 jogos do Internacional. Tanto que meu último jogo dentro de um estádio de futebol como repórter foi Internacional em Barcelona. Que bacana, hein? Que legal. Eu lembro que foram jogos muito bacanas. Para mim, era tudo muito novo, era assim, eu tinha aquela paixão, sempre gostei muito de comunicar, gostava de estar no microfone, de falando, né? Inclusive, trabalhava com filmagens, coisa assim, a coisa que eu era apaixonado. E aquela oportunidade, para mim, acabou me dando um gosto especial, né, pelo rádio. Acabei participando depois com um programa próprio também na Rádio Tramandaí. E só que acabei indo para outro lado, acabei indo para o lado da biologia, né? Me formei na URGS, mas sempre tive o gosto e a vontade de voltar, então. E esse ano iniciamos aqui esse projeto em Osório, da TV Litoral, né? Trazendo aí programação própria, trazendo área esportiva, entretenimento, documentários, para fortalecer mais a região com as nossas notícias e com a nossa gente. Então, eu acho isso extremamente importante, porque Osório viveu muito tempo eu lembro que nos anos 70 nós tínhamos basicamente a Rádio Osório. Quem trabalhava com jornalismo em Osório era a Rádio Osório. E aí eu tenho um amigo que hoje mora em Laguna, e eu até participo de uma live com eles aí em Osório, junto com o Marcelo, de vez em quando nas segundas-feiras, e um dos participantes é o José Vilmar Rodrigues de Souza, o Mai, que hoje mora em Laguna. E o Mai começou um projeto, um revolucionário na época, porque ele começou um projeto em 75 com uma revista em Osório chamada Planador, e depois criou um jornal, Correio do Litoral, que mais adiante se transformou em Folha do Litoral. E eu trabalhei nesse jornal com o Mai. Ele me convidou e eu virei sócio do Mai em 1978. Então, a partir dali, daqueles anos, Osório começou a conviver com, digamos, outros veículos de comunicação, outras vertentes, né? Porque até então era apenas a Rádio Osório. E aí os jornais começaram a surgir em Osório e depois seguiram, evidentemente. Então, foi uma época assim, interessante, em que, como eu disse, outras vertentes de comunicação surgiram, que é o que está acontecendo agora contigo, aí nesse projeto da TV Litoral. Eu acho isso assim, extremamente relevante para a cidade e para a região. É verdade. Até porque, né, Silvio, a gente tem aqui uma carência dessa parte televisiva, desse tipo de mídia, né? E hoje, com o advento das redes sociais, da internet em si, facilitou muito mais, né? O nosso projeto ele abrange hoje o canal 6 da NET TV, também no qual a gente está transmitindo, mas Sim. Sabe que as audiências têm sido muito mais fortes nas redes sociais, próprio site, o nosso Sim. app, na página do Facebook, né? Então isso é bacana, a gente vê que é um público que hoje tem uma carência, e daí quando tu consegue colocar reportagem, a parte esportiva, a parte de entrevistas também, tu acaba cativando esse pessoal. Mas eu quero ouvir falar de ti hoje, é o nosso entrevistado aqui. Silvio, eu queria que tu falasse para o nosso telespectador o que mais te marcou na tua carreira até agora? Cara, essa carreira tem tempo, hein, cara? Pois é. Eu diria que não foi uma coisa especificamente, né? Porque eu trabalhei e sempre cito isso com muito orgulho durante muitos anos na Rádio Osório, que foi onde eu comecei. Eu passei perto de um ano, na Rádio Farroupilha, em Porto Alegre, em 1980, depois voltei para Osório, e em 84 eu vim em definitivo. Eu moro em Porto Alegre há 36 anos, mas como te disse, tenho muitas relações realmente em Osório. Muitos amigos, alguns eu já perdi no meio do caminho, infelizmente, mas a vida é assim, não tem como mudar, digamos, esse tipo de história, mas as relações permanecem. Então, essas passagens pelas emissoras de rádio, todas elas me deixaram, assim, como é que eu vou te dizer, momentos absolutamente marcantes que eu não vou esquecer jamais. Se me perguntarem sobre momentos da Rádio Osório, eu vou lembrar. Se me perguntarem sobre momentos da Rádio Farroupilha, que foi uma passagem muito rápida, eu vou lembrar. Se me perguntarem sobre momentos da Rádio Gaúcha, eu vou lembrar. Mas eu acho que eu posso, daqui a pouco, sintetizar o seguinte: quando eu
comecei a conviver claramente com a ideia de que a minha vida, aí em Osório ainda, que a minha vida era o rádio. E mais do que isso, que a minha vida era transitar pelo esporte, que era uma coisa que me apaixonava, e eu acompanhava muito as emissoras de rádio de Porto Alegre, especialmente a Rádio Guaíba, que era mais forte na época. Ali eu decidi que eu ia trabalhar com esporte. Mais do que isso, que eu ia trabalhar com reportagem esportiva. Então, isso eu já comecei a executar em Osório, porque a gente, em 1974, na Rádio Osório, nós criamos um programa de esporte, coisa que não existia em Osório. Não existia. E aí, nesse programa, estava o Clóvis Brum, que é esse meu parceiro, o Seco, lá de Capão da Canoa, talvez tu conheça. Sim. E Seco é um amigo de mais de 50 anos, para te dar uma ideia. E um outro parceiro, que é o Mário Sérgio Guberti, o Teca, que mora em Osório. Com esses dois, eu criei um programa de esportes em 1974, porque eu sabia que a minha vida, definitivamente, do rádio estaria ligada ao esporte, então eu já comecei a exercitar isso aí. E foi exatamente o que aconteceu, porque quando eu vim, em 84, para Porto Alegre, para trabalhar na Gaúcha, eu vim para ser repórter esportivo. E eu sabia que, como repórter esportivo, eu teria que conviver com um foco. Exercitei esse foco. Essa é a minha meta, esse é o meu foco. Eu vou andar o mundo todo, se Deus quiser, com a dupla Grenal e com a seleção brasileira, fazendo futebol, fazendo reportagem esportiva. E consegui isso aí. Fiz muita coisa, realmente, com a dupla Grenal, vendo títulos de Libertadores, títulos dentro do Brasil, título de Mundial Interclubes, como esse do Internacional, e acompanhei a seleção brasileira. Isso foi gratificante porque eu fiz 5 Copas do Mundo e em 2 delas, num período de 90... Esses dias eu estava vendo, se não me engano foi anteontem, anteontem a gente completou 90 anos do primeiro jogo da Copa do Mundo. Foi a Copa do Mundo de 1930 no Uruguai. E ali foi realizado o primeiro jogo, há 2 ou 3 dias, 90 anos desse primeiro jogo. E nessa história de 90 anos da Copa do Mundo, o Brasil, como se sabe, ganhou 5 títulos. E eu tive como profissional, como repórter, que em momentos como esse é muito importante, porque o repórter é o profissional do rádio, por exemplo, que está permanentemente junto da seleção brasileira, onde a seleção anda o tempo todo, treinamentos e jogos, ao contrário de narrador e comentarista, que em casos como esse, coberturas de Copas do Mundo, eles ficam onde há uma espécie de uma cidade do país, que há uma central montada pela emissora de rádio e junto da seleção brasileira, onde ela estiver, pode ser numa outra cidade, lá estão os repórteres. E esse era o meu caso. E nesse caso, talvez o momento mais marcante tenha sido 1994, porque ali eu senti assim, coroei a minha etapa, consegui alcançar a meta que eu estabeleci lá atrás, ainda no tempo da Rádio Osório, de andar pelo mundo com a seleção brasileira e vi a seleção ser campeã mundial em 1994. Assim como vi a seleção brasileira ser campeã mundial em 2002, na Ásia, Japão e Coreia. Eu estava lá. Então, dos 5 títulos em 90 anos de Copa do Mundo da seleção, eu cobri 2 desses títulos. E mais do que isso, esses tempos eu ainda estava falando com o meu parceiro, Antônio Carlos Macedo, que ainda está na Rádio Gaúcha, deve conhecer. Sim. E aí eu disse, Macedo, sabe que eu fiz uma pesquisa e na história das Copas do Mundo, nós dois, eu e tu, somos a única dupla de repórteres na história do rádio brasileiro e na história da Copa do Mundo que podemos testemunhar e relatar 2 dos 5 títulos da seleção brasileira. Porque vários, evidentemente, vários repórteres acompanharam a seleção, 58, 62, 70, 94, 2002, dos títulos da seleção brasileira. Mas como dupla, nunca houve em 2 títulos uma dupla, apenas a nossa na Rádio Gaúcha. Então isso para mim é histórico, a gente fez história ali, eu e o Macedo. Eu até dizia para ele, e só tem uma outra dupla de repórteres que não é do rádio, que conseguiu isso que nós conseguimos acompanhando a seleção em 2 títulos, que aí foi da televisão, da Globo, com o Tino Marcos e o Mauro Naves. Sim. Eles também estavam na Copa de 94 e de 2002. Então foi a única também dupla de repórteres
da televisão que fez título da seleção brasileira em 2 oportunidades. E na história do rádio brasileiro, só eu e Macedo alcançamos isso. Isso, para mim, é gratificante demais. Então, eu uso isso, talvez, como uma espécie de símbolo da minha carreira. Foi o ponto alto que eu alcancei na minha carreira, ainda que lá em 2002 eu estivesse um pouco para acompanhar o pentacampeonato da seleção. Que bacana. Quem está chegando com a gente aqui nas redes sociais, o Vinícius Seconello mandando boa noite, Nicele Silva, o Marcelo da TV AgroTour, também o Leonardo Berold, Leonardo que é reitor da Universidade UERGS, está aqui com a gente acompanhando, também o... isso, André Carr também, a mecânica aqui da cidade, forte abraço ao nosso amigo André, o Irineu Maciel também, o meu filho, rapaz, meu filho tá me assistindo aqui pelo Facebook, acabou de mandar um oi pai, é a figuraça, né? Mas Silvio, tu deve ter... Tu citasse várias pessoas aí, eu não conheço as pessoas pelo nome, mas talvez eu conheça os pais, com certeza. São de Osório, né? Com certeza. Porque a gente saiu há muito tempo, por isso é que eu tenho sempre assim a curiosidade de saber. Eu falo com o Marcelo, o Pauleira, de vez em quando, eu digo, mas quem é o Beltrano? Qual é a família? Porque isso, essa referência, de certa forma, a gente perdeu, porque as relações que eu tinha, e como eu te disse, algumas faleceram, ficaram no caminho, eram pessoas assim mais antigas da cidade, mas que coisa boa, assim, ver que a cidade ela está avançando, ela tem novidades, ela se encaminhou de uma forma absolutamente profissional, está falando do reitor da UERGS aí, né? E daqui a pouco tem faculdades em Osório que a gente não vê. Eu transmiti o primeiro vestibular da Facus em Osório em 1981, para te dar uma ideia. E transmiti a chegada lá de Brasília do prefeito Jorge Dariva, com auxiliares deles que estavam em Brasília, isso em 1980, e eu transmiti a chegada deles em Osório com a informação de que a cidade iria ganhar uma faculdade. Um ano depois, nós tínhamos a Facus. Então, eu transmiti o primeiro vestibular da Facus. Olha como as coisas mudaram de lá para cá. É verdade. Hoje nós temos aqui a UERGS, em Osório, né? Nós temos, agora chegando a La Salle também, está se ajeitando aqui também na nossa cidade, já está abrindo, né, vagas, exatamente. Então, temos a Facus, então Osório Bom, eu sou apaixonado por Osório, sou assim, como é que eu vou te dizer, suspeito de falar da cidade, porque apesar de cria daqui, mas eu não consigo parar muito tempo longe. Já tive por outros lugares e acabo retornando porque eu sou apaixonado por esse morro, pelas nossas lagoas, pela cidade em si. Tu sabe que uma coisa que eu quero fazer depois que passar a pandemia, que tudo voltar ao normal, quem sabe o ano que vem, é ir a Osório, nas faculdades, conversar com os alunos. Falar um pouco... aliás, a gente assim, nós estávamos trabalhando, eu e o Macedo, meu parceiro, Antônio Carlos Macedo, da Rádio Gaúcha, claro. Tinha alguém trabalhando um livro que ia sair contando as nossas histórias de cobertura, porque a gente fez parcerias e coberturas pelo mundo durante 10 anos seguidos, 10 temporadas seguidas, que terminou em 2002, com o Brasil sendo campeão mundial, e aí depois o Macedo, na volta, foi para outras atividades dentro da Rádio Gaúcha para apresentar, por exemplo, o Gaúcha Hoje de manhã cedo. E ali terminou a parceria como repórter, que durou 10 anos. Então, é muita história que a gente acumulou nesse tempo. Então, o livro estava sendo encaminhado, que evidentemente parou agora em função da pandemia, mas onde a gente também iria contar fatos das nossas cidades. Eu falando de Osório e o Macedo falando da cidade dele, em Seio, porque eu tenho na minha cabeça muitas e muitas histórias de Osório. É um negócio assim, absolutamente impressionante, que eu quero também um dia colocar isso no papel, porque eu vivi muita história, eu presenciei muita história em Osório e, ao mesmo tempo, recebi também, especialmente pelo meu pai e outros amigos, como o Benito Solan, professor Benito Solan, meu grande amigo que já faleceu, recebi deles também muitas informações a respeito da história de Osório. E isso eu quero exercitar. Aliás, Aloysio, também a pandemia interrompeu um projeto que a gente estava tocando em Osório,
Porque eu também, assim, o secretário de Cultura de Osório, Rossano Teixeira, acho que tu conhece. Claro. O Rossano também é um amigo que eu tenho. Nós estudamos, para te dar uma ideia, no primário juntos, no Colégio General Osório. Então, é uma amizade também de mais de 50 anos. Sempre que a gente se encontrava, a gente falava o seguinte: Rossano, e o próprio Rossano dizia, pois é, essa é uma preocupação que eu tenho. Eu digo, olha, tem gente importante que tem muito a falar sobre a história de Osório que está morrendo. Nós precisamos começar a entrevistar estas pessoas para guardar, para fazer uma espécie de memória da cidade. E eu comecei a fazer isso. Eu ouvi algumas pessoas. Esse material está aí, ele está guardado para ser trabalhado depois, até porque esse projeto deve seguir para ser lançado em determinado momento, muito em função da história da cidade. Era uma coisa que a gente estava tocando aí, que infelizmente a pandemia, nesse momento, interrompeu. Que bacana. Tu sabe que eu, sem conhecer esse teu projeto, eu já venho fazendo isso no meu programa Alô Comunidade. Tenho resgatado Sim. algumas pessoas aí. Por exemplo, o próprio Arli Correia, que apesar de ser de Santo Antônio da Patrulha, tem história dentro da cidade aqui demais. Um que eu tô contatando que vai estar com a gente é o Eduardo Renda, né? Eduardo Renda, o homem é um museu. O Eduardo Renda talvez seja a maior memória da cidade nesse momento. Tem muita gente que tem boa memória, muitas histórias para contar, só que o Eduardo, com quem eu falei esses dias aí, ainda, o Eduardo, ele tem uma memória privilegiada. O Eduardo é um cara de 78 anos de idade, mas tem uma memória absolutamente privilegiada. Eu me dou muito bem com o Eduardo, como me dava muito bem com o pai do Eduardo, seu Alexandre Renda. Sim. Que foi quem colocou a estação rodoviária em Osório. O primeiro concessionário, digamos assim, claro que o Eduardo começou trabalhando com ele, mas o seu Alexandre, que era meu grande amigo, que hoje teria mais de 100 anos de idade, o seu Alexandre saiu de Porto Alegre para colocar uma estação rodoviária em Osório. E essa estação rodoviária, que ficou primeiramente marcada por funcionar aí no edifício Becker, né, onde a Rádio Osório, onde eu trabalhei na Rádio Osório, esse edifício bem da esquina, próximo Isso. da Lular, não sei se é da livraria Lular. Isso é o hotel. Ali foi... Era o Hotel Amaral. Isso. E o Hotel Amaral também. No lado é aquele grande complexo ali, onde a Rádio Osório funcionava quando eu comecei a trabalhar, e onde funcionava naquela época a estação rodoviária de Osório. Só que não foi ali a primeira estação rodoviária de Osório. Ela foi do outro lado, onde hoje, se não me engano, saiu uma loja grande da Caizê. Isso. Acho que é isso aí. Isso aí. Não tem uma loja grande ali? Exatamente, foi aberta não faz muito tempo. Ali funcionava a primeira estação rodoviária de Osório, que depois passou para o outro lado e que posteriormente passou para o local onde está hoje. E esse papo eu tive muito com o Eduardo, trabalhando essas histórias, essa recuperação de histórias. Por exemplo, para te dar uma ideia, assim, ó, a padaria Central, tu deve tomar o teu café ali de vez em quando. Agora não sei em função da pandemia, Sim. mas tenho certeza que tu toma o teu café ali. A padaria Central, ela também foi marcante, porque a primeira padaria Central tinha como dono um português que foi morar em Osório. Ele era um português. E ele instalou ali, na padaria Central, a primeira televisão de Osório início da década de 60. A cidade ia para ali para assistir televisão ali, porque só tinha uma televisão em Osório. Preto e branco, na padaria Central. Tenta imaginar, tenta fazer uma viagem no tempo aí, de volta, e imaginar como seria aquilo no início dos anos, quer dizer, lá se vão quase 60 anos, ali surgiu para Osório a primeira televisão. Tenta imaginar a aglomeração de pessoas da padaria Central para assistir televisão. Eu imagino. Tu sabe que a primeira TV de cidreira foi com meu pai. Tu vê com certeza. Uhum. Aí o pessoal se juntava. Eu não era nascido na época, né? Mas o pessoal ia lá em casa. A minha família, a maior parte é de cidreira, por parte de pai. Então o pessoal ia para ver os filmes da tarde, as novelas, enfim. Então, mas o teu pai era jovem, né? Meu pai, ele faleceu com 64 anos, fazem 11 anos. Né? Então, na época ele era jovem. Eu imagino que essa televisão era talvez fosse do pai do teu pai. Sim, mas é que não tinha na cidade ainda, né? Claro, mas isso aí é como a primeira televisão que a gente teve em Osório foi em 66. Eu tinha 11 anos de idade.
Mas foi a primeira, e eu tenho 65, foi a primeira televisão que a gente teve lá em casa. Então, regula mais ou menos com... O teu pai morreu com quantos anos? Com 64, ele é de 43. Tá. Então foi com ele mesmo. Então ele já era adulto na época. Isso. Ele já era adulto, por isso a primeira televisão foi comprada por ele. Devia ter 20 e poucos anos, aí perto dos 30 Isso, anos mais ou menos isso aí. Ele se casou cedo também. Né? Que bom. Mas tu sabe que eu sou apaixonado, Silvio, por essa questão de histórica. Né? Eu, de vez em quando, converso com o Eduardo Renda, meu amigão. Adoro ouvir os conselhos, porque o homem é uma caixa de conhecimento. E eu fico impressionado com isso aí que tu falaste. A memória que esse homem tem. Olha, eu não tenho nem 10% da memória que ele tem. A memória dele é fantástica. O Eduardo, para te dar uma ideia, foi o cara que levou o futebol de salão, hoje futsal, para Osório. Não sei se tu sabe dessa história. Não sabia. O Eduardo estudava em Porto Alegre. No colégio onde ele estudava já se praticava futebol de salão. O futebol de salão não existia em Osório, existia o futebol de campo. Sim. Na época, no primeiro momento dos grandes jogos entre Gaúcho e Sul-Brasileiro. E aí o Eduardo, um determinado dia, isso aí eu acho que era no fim da década de 50, o Eduardo comprou uma bola, não me lembro o nome da loja aqui, uma bola de futebol de salão numa loja aqui em Porto Alegre, levou para Osório, porque ele estudava em Porto Alegre e nos finais de semana ia para Osório. Levou essa bola para Osório, reuniu os jogadores do Gaó na época, que só jogava futebol de campo, para jogar futebol de salão que o Eduardo conhecia daqui, com as regras daqui, e ele improvisou um campo de futebol de salão, onde hoje é o ginásio do Colégio General Osório. Naquela época era Grupo Escolar General Osório. Onde é o ginásio hoje, era chão batido, e a gente estudava ali e fazia aula de educação física ali com o professor, depois virou advogado, já faleceu, meu grande amigo, doutor Anacleto Ribeiro, era professor de educação física, e ele nos dava, naquele chão batido, onde a gente improvisava quadras para jogar o vôlei, assim, o futebol, e ele nos dava aula de educação física ali, pois naquele chão batido, onde hoje é o ginásio do Colégio General Osório, o Eduardo improvisou uma quadra de futebol de salão, passou para esses jogadores a ideia de regras que se executavam no futebol de salão em Porto Alegre, e assim começou o futebol de salão em Osório pelas mãos ou pelos pés do Eduardo Renda. Mas que maravilha, hein? Olha só. A história, esse homem tem história demais, assim. Eu acho que eu vou ter que fazer uns 4, 5 programas com ele, só pra gente contar a história da cidade. Eu já quero te convidar, num dia que tu tiveres a oportunidade, de vir no meu programa das 8, o Alô Comunidade, porque tu vai ter que relatar mais esses fatos históricos para nós aí, com certeza. O André Caro... Me bota com o Eduardo aí, que a gente participa do programa. Vamos fazer, com certeza, vamos marcar isso aí. O André botou para nós aqui, o André Caro, disse assim, André do Correio do Litoral, trabalhei junto do Silvio, Rico e Mai. Rapaz, o Rico é o Luiz Henrique, meu irmão, também jornalista. Então eu me lembro do André, rapaz. Viu só? Tá aqui ligadinho com a gente, participando aqui, nos assistindo. Que coisa bonita, rapaz. E olha que ele tá falando de 40 e poucos anos atrás. Tem história. Esse aqui é outro que tem história na cidade também aí. Baita mecânico nosso aí, amigaço. Gente finíssima. Isso. Né? Isso que é bacana. Tu sabe que eu tenho uma paixão por fazer esse formato de programa. A gente tá aqui como live ainda porque devido à pandemia tu não tá conseguindo levar nos estúdios e tudo mais. Mas tu sabe que é tão gostoso essa questão de tu poder estar fazendo o programa e as pessoas participando ao mesmo tempo, trazendo esses relatos aqui também de história, de que participaram, e isso é apaixonante. Não, isso é demais. Mas o que está acontecendo agora em função da pandemia também tem espaço reservado para o futuro. Depois que passar a pandemia, a forma de comunicação vai necessariamente mudar. Com muito trabalho de home office, muitos trabalhos como esses teus, independente de tu ter o estúdio e poder levar as pessoas do estúdio,
essa possibilidade de à noite, por exemplo, sempre é um pouco mais difícil, né? Sim. Essa possibilidade de interagir através da live, isso vai ficar, eu não tenho dúvida nenhuma. Então te prepara para isso, para trabalhar cada vez mais isso aí. É verdade, tu sabe que a gente vinha falando isso exatamente com o coordenador aqui, o Marcelo Reis, coordenador da La Salle aqui em Osório. E nós falávamos exatamente... Filho do Solano. Isso. Filho do meu amigo Solano, com quem eu trabalhei. Exatamente, finíssimo, né? E ele... Isso. Nós falávamos exatamente isso, que essa pandemia, o pós-pandemia, esse tipo de mídia, de entrevistas, vai ficar, né? Pela facilitação e também o modo que a internet está avançando nas velocidades, né? A gente hoje, sim. Nós temos em Osório, por exemplo, claro que chegou um pouco depois, mas a fibra ótica, né? Isso trouxe uma velocidade que não se conhecia ainda aqui na região, né? Não, é que a internet te conecta com o mundo com a maior facilidade. Uma emissora de rádio não alcança isso, né? Alcança usando a internet, transmitindo também pela internet. Isso. Não tendo internet, não alcança isso. Então, esses programas como os teus têm a facilidade de andar pelo mundo todo. Se a pessoa tiver interesse em assistir, ela independe, olha, eu estou numa distância que eu não consigo acompanhar, não consigo pegar a transmissão. Não, é isso. A internet dá essa facilidade. Então, isso aí não é futuro, isso é presente. Aquilo que a gente está exercitando hoje em função da pandemia vai ficar, não tenho dúvida nenhuma. Com certeza. E tu sabe que isso é bacana, porque tu vê, o nosso programa aqui, nós de vez em quando estamos com audiência nos Estados Unidos, Colômbia, né, a gente tem acesso ali à localidade que está tendo acesso, por exemplo, Uruguai, Chile e Argentina. Não, e tem muita gente de Osório que mora fora. Exatamente. O Eduardo Renda, por exemplo, tem 2 netos que moram na Austrália, se não me engano, no Canadá. Exatamente. Essas pessoas têm interesse de saber. Quando a gente está fora, quanto mais longe a gente está da nossa cidade, mais a gente quer saber da nossa cidade. Com certeza, quer saber o que está acontecendo ali, né? O André botou outra aqui, ele disse, olha, o Silvio também foi pioneiro no jornalismo escrito, no tempo da revista Planador. Não, aí foi o Mai. Aí foi o Mai que começou esse trabalho com o Tabajara, que é um outro rapaz de Osório que hoje mora em Porto Alegre, e com a Ivanilda Gamba, da família Gamba. Dos Gamba, os três estudavam aí no La Salle também, de manhã, e eles colocaram em 1975 a revista Planador. Eu ingressei no jornalismo escrito com o Mai em 1978. Que bacana, né? Isso é fantástico. Mas, Silvio, eu queria que tu relatasse mais um pouquinho dessa parte esportiva. Tu tem um conhecimento aí, né? Tu mesmo falou aí de um bom tempo nessa área. Uma curiosidade que eu tenho, eu queria ter conhecido, cara. Meu pai era admirador demais dele. Acabei não conseguindo. Foi o Paulo Santana. Tu conviveste com ele, né? Convivi muito com o Santana. Convivi muito. Especialmente em Copa do Mundo. Eu tenho umas fotos. Eu não sei se já viste as fotos que eu tenho do Santana. Eu tenho algumas com ele, principalmente nas Copas do Mundo e principalmente na Copa de 94. Copa de 94, assim, eu tenho muita lembrança de conviver com o Santana também em 2002. Claro que muito em Porto Alegre, tomando um café no Bar da Zero Hora para ouvir as histórias do Paulo Santana. Então foi uma convivência assim muito grande, muito enriquecedora. E o Santana era uma figura porque nas Copas, tipo essa de 94, ele circulava pelo saguão, nos hotéis onde a gente estava, lá pelos Estados Unidos, especialmente no primeiro hotel onde a gente ficou muito tempo, e aí ficou toda a equipe, ali em San José, na Califórnia, região de São Francisco. A gente estava num hotel e o Santana circulava na recepção do hotel de pijama e pochete. Era assim. Isso aconteceu na Copa da França também, em 98, porque na Copa da França eu fiquei com a seleção brasileira numa cidadezinha chamada Lesigny, que ficava mais ou menos a 30 quilômetros de Paris. Eu fiquei 60 dias nessa cidade. A gente até foi algumas vezes, eu e o Macedo, nós tínhamos um carro à nossa disposição, o Macedo dirigia, a gente ia a Paris. Mas assim, 3 ou 4 vezes, 5 talvez, num espaço de 40, 50 dias juntos lá, porque a seleção ficava sempre treinando ali, não importa onde ela jogava.
Mas só que o restante da equipe ficava em Paris, no hotel em Paris. E nesse hotel também, na recepção, o Santana circulava de pochete e pijama, imagina. E as pessoas do mundo todo ali, né, ficavam espantadas com aquilo. Mas esse era o Santana. Então, e a partir dali, as histórias iam surgindo, como em 2002, por exemplo, que ele estava em Munique, e ele era maluco por jogar, tanto que volta e meia, quando ele estava aqui, ele se mandava para a Punta del Este para jogar, jogar no cassino, né? Tinha cassino em Porto Alegre, e lá tinha, se não me engano, na Suíça. E o Santana desapareceu uma noite, porque o Santana, de noite, ninguém encontrava o Santana, e ele só foi aparecer na manhã seguinte. E olha que ele tinha dificuldade de se movimentar sozinho, mas ele foi para a estação, tal era a loucura por jogar no cassino, pegou um trem, foi para a Suíça, passou a noite jogando na Suíça, perdendo certamente muitos dólares lá, e no outro dia de manhã ele retornou. Assim era o Santana. Ele desapareceu, mas ele apresentava estas surpresas para a gente a todo momento. Sim, deve ter sido fantástico, né? O meu pai era apaixonado pelo Sala de Redação, né? E principalmente pelo Santana. Até por ser gremista, né? Fanático. E eu fui criado com o meu falecido pai. Acordava, a primeira coisa que ele fazia antes do café era ligar a rádio, na Rádio Gaúcha. E depois, exatamente, depois ali no horário do Sala de Redação era sagrado. Onde ele estivesse no trabalho, tinha que assistir, e a gente acabou se criando com esse costume, né? Até hoje gosto muito de pegar a parte esportiva ali. E tu sabe que esse nosso programa aqui, apesar de hoje os integrantes não conseguiram estar com a gente, mas o formato dele, ele se assemelha muito a uma sala de redação, claro, guardando as proporções, né? Não vamos querer nos comparar a aquelas figuraças lá do Sala de Redação, mas eu me baseei muito naquele formato porque eu acho fantástico até hoje. Tu sabe que o Sala, eu cheguei a apresentar muitos Salas, porque depois que o Rui Carlos Osterman parou, o Pedro Ernesto começou a dirigir o Sala. Isso. E quando o Pedro não fazia o Sala, eu apresentava. Então eu tive a chance dessa convivência também no Sala de Redação com todas essas figuras. Sim. O Mauro, Ana, o Vianney, o grande Vianney, que hoje estaria fazendo 71 anos de idade. 71 anos. Cacalo, Então eu peguei essa experiência do Sala, essa convivência do Sala de Redação, que foi um programa que começou em 1971 na Gaúcha. E o apresentador do programa foi talvez o maior nome da história do rádio no Rio Grande do Sul, que coordenava aquele programa, que depois foi substituído ali pelo Rui Carlos Osterman. Eu estou falando do Cândido Norberto. Convivi com o Cândido Norberto, era uma figura extraordinária, um jornalista e um radialista de primeira, que exercitou todas as funções do rádio, e para mim foi, e eu tive a chance de trabalhar com ele, o maior nome da história do rádio no Rio Grande do Sul. Tu podes, como jovem, hoje apontar, esse cara é muito bom, isso aqui é muito bom, aquele negócio assim. Tu pode dizer que tem muita gente boa, mas ninguém chegou perto da qualidade, da capacidade e da história Cândido Norberto, que foi o criador do Sala de Redação. Que bacana, hein? Não, tu imagina, eu acompanhei vários salas também, no qual tu estavas lá dirigindo de maneira extraordinária. Teu programa também é sensacional, né? E isso a gente vai se criando e vai pegando, sabe que eu sempre tive muito sonho disso, dizer, imagina um dia no Sala de Redação, imagina um dia apresentando um programa esportivo, imagina um dia poder estar me comunicando com a massa, sabe? A gente vai criando, desde criança eu tinha sempre muito essa ideologia, gostava muito, achava aquilo sensacional, né? É que o rádio, ele é mágico, né? E ele é incrível que ele não perde a magia, mesmo com o advento da televisão mais tarde e agora com a internet. Aliás, o rádio é o veículo de comunicação que se adapta mais facilmente à internet. Ele pode estabelecer um link de transmissão paralela com a internet. Somente o rádio consegue isso. Outro veículo consegue, mesmo a televisão.
Então o rádio sempre foi mágico, né? Tanto naquela época como continua sendo hoje. É verdade. Ele desperta a magia na gente sobre como é que se faz rádio. Quem gosta disso, então, como é que se faz, de que forma aquilo funciona, esse tipo de coisa. É verdade, é muito bacana mesmo. Hoje com a gente, Silvio Benfica, né? Mais conhecido aí, todo mundo tem um carinho especial pela sua maneira de apresentar seus programas, conhecimento também, e nós temos a alegria de ter o Silvio Benfica como cria, né? Vou falar grosseiramente assim, da cidade de Osório, e hoje gentilmente participando aqui do nosso programa Bola Quadrada. Muitas pessoas aqui mandando abraço, mandando dizendo que gostam muito do teu programa também. Um aqui nos perguntou, deixa só eu voltar aqui. O Ricardo de Capão da Canoa botou o seguinte: qual a parte que tu mais gostava de fazer dentro do rádio? Era a apresentação ou a parte esportiva diretamente vinculada ao jogo? É que as suas... eu acho que ele está falando a parte vinculada ao jogo como repórter. Isso. E a apresentação do programa da rádio. Imagino que é isso que ele esteja falando. É que as duas elas são fascinantes. E eu tive, assim, na minha vida, uma coisa que eu consegui sempre exercitar, que era concluir que aquele ciclo estava encerrado e eu precisava partir para outro. Então, até 2006, o que me fascinava era a reportagem. Era, como eu te disse, andar pelo mundo com a dupla Grenal e com a seleção brasileira. E em 2006 eu concluí que aquela atividade, até em função de grandes eventos, com grandes conquistas que eu cobri, que aquela etapa estava encerrada e eu precisava de outra. E aí eu fui para uma outra que foi talvez ainda mais desafiadora, que era apresentar programas. Eu passei a apresentar o Esportes ao meio-dia e passei a apresentar um programa que entrava logo depois do final do jogo, que era o balanço final. Né? Então, aquilo ali, especialmente o balanço final, que era logo depois de um jogo, era absolutamente desafiador, cara. Um negócio assim impressionante, porque tu trabalhava claramente com a emoção, quer dizer, tu precisava criar suas pautas, tu precisava improvisar, tudo, o jornalismo esportivo é assim, tudo rapidamente, não há tempo, porque daqui a pouco tu pode estar aos 40 minutos do segundo tempo, preparando uma determinada pauta para o programa que vem assim que encerrar o jogo, de acordo com o que está acontecendo até aqueles 40, e daqui a pouco o jogo vira, sabe? Quem está perdendo passa à frente, ou a dupla Grenal está ganhando e começa a perder, e aí tu tem que imediatamente trocar a tua ideia, que tu vai exercitar durante o programa, tu tem que claramente mudar a tua pauta. Então isso era extremamente desafiador. As duas coisas foram importantes demais, assim, mas fazer aquele programa assim que o jogo terminava, bom, esse realmente me puxava. Que bacana. Olha, isso que tu falaste é verdade mesmo, porque quantas vezes a gente viu jogos mudarem nos últimos minutos, né? Até nos últimos segundos ali. É assim, o futebol é assim, né? Por isso que o futebol também é mágico, né? Quer dizer, o futebol e o jornalismo. O jornalismo consegue acompanhar muito isso aí, e com o esporte nada se compara ao futebol. É verdade. Não, é sensacional realmente. Por isso que é apaixonante, né, Silvio? Tanto a parte da comunicação, como tu falaste, e o futebol não adianta. Aquela emoção, às vezes o pessoal se desgosta, briga com o seu time, xinga, mas não adianta. Mudou, ganhou um jogo, já o pessoal tá de novo apoiando, apaixonado. É bem assim. É bem assim que funciona. O futebol está voltando agora, né? Está voltando, para mim, de uma forma desnecessária. Eu acho que o futebol podia esperar. Eu escrevi um texto sobre isso recentemente no meu Instagram. O futebol podia esperar um pouco mais, porque a coisa está cada vez mais complicada, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, no caso do coronavírus. Sim. Mas como ele está voltando com o Grenal, as paixões já voltaram a explodir. Já. Os debates e as discussões já estão colocadas aí na... Eu me lembro que eu estava conversando, e até entrevistei ele semana passada, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, e eu disse pro Luciano o seguinte: Luciano, nós temos uma questão clara aí, porque o Grenal, ele seria transmitido apenas pelo pay-per-view, e o pay-per-view não atende todas as pessoas. Muita gente não tem o pay-per-view, e nós estamos falando de Grenal. Então o que nós vamos ver, Luciano, nesse momento é o seguinte: sendo dessa forma transmitido pelo pay-per-view, nós vamos ver as pessoas indo para a rua.
As Sim. pessoas indo para casa dos vizinhos para assistir, as Aglomerações. pessoas indo para bares abertos, clandestinamente ou não. Daqui a pouco vão assistir num telão, vão criar alguma coisa, elas vão para a rua, nesse momento em que o máximo possível de pessoas dentro, se isso é possível, elas têm que ficar em casa. Quem pode ficar em casa tem que realmente ficar em casa. E isso não iria acontecer se o Grenal fosse transmitido apenas pelo pay-per-view. Felizmente, porque aí ele deu a notícia que estava conversando com a televisão, com a RBS, para que o Grenal fosse no dia 22, quarta-feira, e transmitido de forma aberta. Infelizmente, isso deu certo, porque, se Deus quiser, vai ser um Grenal com as pessoas em casa. Isso é o melhor que pode acontecer neste momento terrível, porque passa o país e no pior momento da pandemia no Rio Grande do Sul. É verdade. Sabe que a gente vinha falando, relatando isso, que nós aqui era um caso à parte nessa questão da pandemia, porque nós enfrentaríamos o frio, né, o período de chuvas, que muitas regiões do Brasil não têm, nem conhecem, né? E inclusive estamos tendo um inverno categórico, né? O inverno como se não tinha há muito tempo. E, né, a questão do futebol realmente, porque daí você pega comerciantes tendo que fechar seus comércios, pessoas sendo desempregadas, e o futebol voltando no meio disso. Exatamente isso aí que tu colocaste é muito bem explanado, porque também é o que a gente pensa, né? O futebol tem a sua estrutura, sim, melhor elaborada para enfrentar esse tipo de coisa. Isso é verdade. Mas isso não quer dizer também que o jogador não seja atingido. É só ver o que aconteceu com Santa Catarina. Sim. Aliás, eu tenho dito aqui que eu tenho muito medo de começar o Campeonato Gaúcho e ter que parar ali adiante. Isso para mim não vai ser surpresa nenhuma se realmente acontecer. Por isso é que eu entendi que o futebol podia esperar um pouco mais, voltar em agosto. Agora, se voltou, bom, tomara que seja da melhor maneira possível e que as pessoas se conscientizem que, independente de ser Grêmio ou Internacional jogando, que elas possam ficar em casa. Mas esse é um perigo concreto que a gente tem, porque o perigo da volta do futebol não está necessariamente no jogo dentro de campo, ainda que exista o maior perigo está fora de campo. É verdade. Porque as pessoas, é apaixonante, então as pessoas vão procurar um lugar para assistir o jogo. E aí, a partir daí, o vírus pode se disseminar. É verdade. Até porque, né, Silvio, é costumeiro, principalmente em clássicos grenais, o pessoal, isso é tradição aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, o pessoal se juntar, o pessoal fazer um churrasco, o pessoal beber, né, enfim, se unir para assistir, tanto gremistas quanto os colorados, né? Por isso, que bom que o jogo vai ser com televisão aberta. Exatamente. Sua televisão, cada um tem a sua televisão lá aberta que pode assistir. Isso aí vai ajudar muito. É isso aí. Bom, nosso horário aqui está se esgotando, o papo muito agradável com o nosso amigo Silvio Benfica, comunicador da Rádio Gaúcha e também amigaço aqui da cidade de Osório, né? Tradicional, muita história para contar aqui da nossa região, da nossa cidade, e com certeza nós vamos fazer todos os esforços para que tenhamos o amigo mais vezes aqui participando do nosso programa ou de outros também dentro da TV. Não, fico à tua disposição. Especialmente quando for fazer um programa com o Eduardo Venda, me chama. Pode ter certeza. Já vou marcar isso essa semana com ele e te retorno aí. Bom, gente, ficamos por aqui então. Quero dar a palavra mais uma vez então ao Silvio, dar seu esclarecimento final para as pessoas que nos assistem, deixar aquela última mensagem antes de nós encerrarmos então aqui o nosso programa Bola Quadrada. Bom, a minha última mensagem, por exemplo, para as pessoas que estão assistindo, especialmente a nossa cidade em Osório, na medida do possível, se cuidem, porque a coisa realmente é muito grave. Nós estamos nesse período de inverno e eu sei que o frio está muito grande em Osório nesse momento. Eu tenho falado com a minha irmã aí, minha mãe, todos os dias, elas me falam sobre isso. Então, se cuidem, por favor, nesse período. Mas que, acima de tudo, sejam felizes, consumam os melhores conteúdos possíveis, acompanhe o teu trabalho, que é inovador nessa área do jornalismo aí em Osório, enfim, que a cidade possa crescer e que eu tenha a chance de... Esse ano vai ser difícil, só realmente da pandemia, mas quem sabe no ano que vem poder me encontrar as pessoas por aí, especialmente as pessoas de
colégios e universidades para conversar bastante com esse pessoal, porque tem muita coisa a ser falada, muita ideia a ser trocada, e isso também é uma coisa que me fascina, porque quando eu trabalhava aqui na Gaúcha, eu fiquei 32 anos ali, até 2017, quando eu decidi sair, e ali eu interagia muito, gostava muito disso, interagir com jovens estudantes de jornalismo que estavam chegando naquele momento. A troca de ideias era absolutamente fantástica. Eu sei que eu tinha a ensinar para eles, mas eu também sabia que eu tinha a aprender. Então, isso para mim era assim, absolutamente importante, fundamental, conseguir fazer isso durante um bom tempo e, se possível, eu quero ter a chance de voltar a fazer isso com estudantes aí em Osório, se for possível ainda nesse ano, mas quem sabe no ano que vem. Muito obrigado aí pelo convite, tá? Nós que agradecemos mais uma vez a tua presença aqui, colocamos a TV à disposição também e, se Deus quiser, quero participar como ouvinte aí dessas tuas palestras nas escolas, que tenho certeza que vai contribuir muito para nós aqui nessa tua experiência. Silvio, muito obrigado. Ficamos por aqui então com mais um programa Bola Quadrada. Voltamos na próxima terça-feira com mais um programa dando risadas, contando histórias e trazendo o nosso esporte local, o esporte a nível de Rio Grande do Sul também, e até Brasil e mundo, por que não? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa.